aqui quem tá falando aqui com vocês aqui é o Imperador Pipeiro Dom Fernando. Quer dizer, falem pipeiros aqui, quem fala aqui com vocês aqui é o Imperador Dom Fernando I. E hoje nós vamos falar aqui sobre a época de pipa. Se você é um estudante, já pensou se você é um estudante, né, que está ainda na sua escola? Já pensou se chegasse em julho, naquele mês, muitas pessoas ficam dizendo, qual que vai chegar, qual que vai chegar a época de pipa no mês? Aí, todos os estudantes estudam até julho, para eles ficarem de férias, né? Se aquele aluno que está estudando, né, aí termina os estudos e vai ficar de férias. Aí começou julho e aí ele ficou de férias, né? Ficou sem escola, ficou muito de férias. Aí começou a época de pipa no mês de julho. Nossa, como aquele mês de julho. Aí se aquele menino pergunta, nossa, quer saber? Eu vou comprar a pipa, eu vou comprar a carretilha, eu vou comprar a linha, eu vou comprar a rabiola, eu vou comprar a pipa, porque eu vou pegar R$1 da minha mãe, vou falar pra ela, vou comprar a pipa, né, nas lojas de pipas. E aí, se ele pegou tudo, a carretilha, a linha e rabiola e pipa, aí ele vai lá, na época de pipa, ele vai soltar muita pipa, ele vai ver uma pipa muito cheia de pipas, ele vai falar, nossa, o céu tá cheio de pipas, bicho, eu vou colocar essa pipinha aqui lá no alto, vou dar rela naquela pipa ali que está cheia. Aí ele foi lá, mandando linha, né, na pipa, e aí ele nunca mais perderá a pipa, porque ele comprou a pipa. Nossa, se ele mandou muita pipa, ele mandou muita linha, quer dizer, ele mandou a linha para que a pipa possa dar um relo na outra pipa que estava cheia de pipas. Já aí, ó, ele, ó, nossa, eu vou colocar essa pipa no alto, então eu vou ter que botar essa pipa para eu parar, para eu cortar ela, para dar uma voadinha para todo mundo correr atrás de pipa. Aí ele foi lá e cortou, parou. Aí ele comemorou, e aí ele comemorou pra parar, ele comemorou que a pipa estava muito voada. E começou muita época de pipa em julho, bicho. Nossa, aí ele vai dizer, vou comprar muita pipa porque tá na época de pipa no mês de julho. Cara, eu tinha que, nossa, aquele menino que vai comprar pipa, eu vou comprar aquela pipa ali na loja de pipas. Aí todo mundo vai ter que comprar aquela pipa ali que o menino comprou a pipa. Aí ele comprou a pipa, e aí ele comprou a carretilha, ele comprou a linha, ele comprou a viola, ele comprou muita pipa, bicho. Ele pegou R$1 da mãe dele sem pedir, e aí ele foi lá e comprou a pipa. Aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a pipa porque ele ficou muito triste. E aí, todo dia, ele tá todo comprando a pipa. No mês de julho, quando começou a época de pipa, e aí ele pega R$1 e vai pra loja de pipas. E aí ele pega uma pipa, faltou só a rabiola, ele vai lá, pega tipo de dinheiro, né, pra ir pro festival de pipas, quer dizer, pra ir pra loja de pipas. Ele vai lá, compra a rabiola, ele vai lá, pega o dinheiro, vai comprar uma linha, ele vai lá e pega uma carretilha. Nossa, aí o garoto fala, a época de pipa é boa pra caramba, bicho. Aí ele vai lá e para, e aí ele vai lá e manda a linha, quer tentar parar. Ele parou uma, ele parou duas, ele parou três, pegou muitas pipas pra ele. E aí depois ele cortou muita pipa. Nossa, aí o garoto fala, nossa, a época de pipa tá muito bom. O mês de julho tá bom pra caramba, bicho. A época de pipa tá bom pra caramba. E aí ele foi lá, cortou, parou 10 pipas pra ele. Foi lá, pegou 10 pipas pra ele. Nossa, o cara pegou um montão de pipa.
pipa, o cara pegou um montão de pipa. Você tinha que ver aí, quando eu nunca vi uma época de pipa dessa, muitos dias dos meses de julho, quando a época de pipa chega nos meses de julho, aí a época de pipa é boa pra caramba no mês de julho. Aí, quando chegou o mês de agosto, começa os estudos, mas a época de pipa vai embora. E começa no outro próximo ano, que é 2017, né, no mês de julho. Se eu fosse um estudante, aí eu terminasse, aí eu via umas pipas cheionas nos meses de julho, do mês de julho de 2017. E aqui no meu condomínio, né, esses dias, maio de 2016, nesse ano, começou a época de pipa. A época de pipa tava boa pra caramba. E eu gostei dessa época de pipa. No dia 15 de maio de 2016, nesse ano, a época de pipa chegou e eu gostei muito da época de pipa. Tava em meses, maio, junho, julho, pra caramba, todos os meses. E terminou a nossa época de pipa. Eu espero que a nossa época de pipa possa voltar no mês de 2017, né? Se você é um estudante que está no próximo ano de 2017, estuda no mês de julho, para que o mês de julho comece a começar suas férias, começa a época de pipa. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like, inscreva-se no meu canal, né? E fui!